Romanos, capítulo 9. Hoje nós nos dedicaremos do verso 19 ao verso 33. Romanos 9, do capítulo do verso 19 ao verso 33. Todos acharam aí? Amém? Vamos ter mais um momento de oração, pedindo a Deus que Ele fale através da sua palavra e continue derramando graça aos nossos corações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos, porque como igreja nós estamos aqui reunidos, Pai, reunidos para cultuar o Senhor e agora ouvir a Tua voz. Nós pedimos a Ti, Senhor, suplicamos a Ti, fale conosco através da Tua palavra e que possamos, Senhor, sermos desprendidos agora de qualquer distração lá fora, que nos concentremos na Tua palavra e que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é aquele que comunica essa palavra nos nossos corações, faça isso em cada um de nós e que nós possamos, Senhor, sair daqui hoje cheios e como crentes vivermos naquilo que estamos sendo instruídos para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, estamos aqui no capítulo 9. Hoje chegamos aqui na segunda parte aqui do capítulo 9. E permitam-me ter um momento de introdução, para que eu possa alardeá-los e informá-los de algo sobre a didática do culto, a didática da pregação. O que o Senhor está nos ensinando dominicalmente? Vejam, a história e a realidade que nós temos da igreja de Cristo hoje, que se manifesta de forma visível, aquilo que nós chamamos de igreja local. Você vai ir para diversas igrejas agora e Deus está falando sobre diversos assuntos com diversas pessoas. Ou seja, Deus está instruindo várias ovelhas com assuntos diferentes, todas pautadas na sua palavra. O que Deus está nos ensinando como igreja? Já tem um ano que nós estamos em Romanos. Em um ano o Senhor Deus tem falado e comunicado um assunto muito profundo aos nossos corações e tem nos instruído como igreja. E a ênfase que Deus tem trazido ao nosso coração, eu quero alardeá-lo sobre isso para que vocês fiquem atentos. É sobre a certeza da salvação. Deus tem trazido de forma muito forte ao nosso entendimento. O crente tem que estar certo que é salvo em Jesus Cristo. Ele não é salvo por qualquer outra coisa, ele não é salvo pelas forças das suas mãos, pelos seus braços, não. A mensagem que está sendo pregada é: vocês são salvos. A salvação é certeza, irmãos. Duas coisas Deus tem trazido isso ao nosso coração. Uma parte boa e uma parte difícil nesse processo. A salvação tem parte que nos alegra, mas tem parte que nos deixa entristecidos. Qual é a parte boa desse processo? A parte boa desse processo é que nós temos que ser gratos por fazermos parte dos que foram chamados, dos que foram justificados e estão em pleno processo de santificação. Isso deve nos deixar muito alegres. Agora tem a parte difícil. A parte difícil é saber que muitos não serão chamados, inclusive muitos dos que nós amamos. E o que deve despertar aqui em nós é que nós somos chamados para intercessão. Salvos que intercedem por aqueles que ainda estão trilhando um caminho de independência de Deus. Que esse mesmo chamado que chegou em nós chegue principalmente naquele que nós amamos, naqueles que nós amamos. Essa é a nossa obrigação. E também que nós devemos interceder por esse mundo caído, pelos que estão encarcerados, pelos que estão enfermos, pelos que estão no leito da morte, por aqueles que se tornaram transeuntes, por nossas autoridades, por aqueles que estão em guerra, por aqueles que estão em paz. Por quê? Porque os nossos pés devem ser pés que andam proclamando o Evangelho de Jesus. Porque um dia, alguns pés
que andavam proclamando sobre Jesus Cristo cruzou o nosso caminho. E quando isso aconteceu, o Senhor Deus interviu na nossa história. E hoje nós andamos firmes, serenos, plenos e satisfeitos, porque somos salvos em Jesus Cristo. Que essa mesma graça alcance todos. E com isso permitam-me dizer, lembrem-se, o Senhor Deus tem reforçado isso no nosso coração. Há um ano essa ênfase tem sido muito forte. Vós sois salvos. Vocês não serão salvos, vocês talvez não serão alcançados, talvez vocês serão, não, vós sois salvos. Vós, os que creem em Jesus Cristo, os que foram justificados, estão passando por um processo de santificação, vocês são salvos. Amém, meus irmãos? Nós vamos hoje nos concentrar do verso 19 ao verso 33. Paulo continua instruindo essa igreja. E olhem comigo aqui na Bíblia de uma forma introdutória, para que nós possamos saber o que Paulo está falando com esses irmãos ali em Roma. Mais uma vez, fazendo uma pergunta capciosa e a respondendo. Verso 19. A pergunta que Paulo estabelece para ele mesmo, quando ele cria aqui um personagem imaginário, questionador, o qual ele já tem feito muitas vezes, ele faz a pergunta mais ou menos assim: se Deus chama quem quer, ou seja, se ele chama quem quer, se ele escolhe quem ele quer e endurece ou deixa endurecido o reprovado, por que ele ainda queixa dos tais? Se Deus não chamou essas pessoas, por que ele está reclamando dessas pessoas não conseguirem responder às suas demandas? Paulo responde essa pergunta e a resposta dele vem com pontos muito específicos. Primeiro, o conteúdo da resposta é asseverar contra a ousadia do questionador. Verso 20. A primeira resposta é asseverar contra a ousadia de quem faz esse questionamento. Como assim? Paulo quer dizer mais ou menos assim: quem é você para questionar a Deus? E chega a nós. Quem somos nós para questionarmos a Deus? Verso 20 e verso 21. Já percebeu como nós questionamos a Deus? Paulo escrevendo essa carta aos romanos, esses irmãos já pararam para pensar quantas vezes essas pessoas deveriam questionar a Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que não isso? Por que não aquilo? Ou seja, Paulo está ensinando para esses irmãos assim: quem são vocês para questionar a Deus? O conteúdo da resposta, e ele começa o desmembramento, e aí nós entramos no verso 22 até o verso 24. Quem é Deus e quem é o homem? Paulo deixa claro: Deus é o Criador, o oleiro, o homem é o objeto criado, o homem é o vaso feito pelo oleiro. Uma diferença enorme. O Criador está lá nos céus, o homem é uma simples criatura, uma simples feitura, está aqui na terra. Ou seja, existe uma diferença enorme. Dois propósitos são apresentados aqui por Paulo nessa criação de Deus. A primeira delas, Paulo fala para esses irmãos ali em Roma: uns foram criados para honra. Deus criou uns para que fosse honrado através deles e eles recebessem os benefícios da eleição de Deus. E existe um outro propósito: os outros foram criados para a ira de Deus. Paulo fala para esses irmãos: olha, Deus é quem constrói e forma vasos, e uns eles fez para a honra, fez para experimentar a misericórdia do Pai, outros não. Outros ele fez para que ele pudesse manifestar sobre eles o seu poder e a sua ira. Verso 25 ao verso 29, Paulo continua instruindo nossos irmãos numa seguinte condição: existe uma universalidade nessa condição, ou seja, isso que está acontecendo nos judeus e no grego, com os gregos. O que isso significa? Deus elege e Deus condena tanto aqueles que estão na religião quanto aqueles que estão no mundo. Existe uma universalidade em Deus aí. Deus manifestou e espalhou para todos isso aí. E aqui nós vemos que todos que receberam isso na história, e Paulo apresenta isso na condição dos textos que ele representa ali do verso 25 ao verso 29, textos do Antigo Testamento. Paulo fala assim para os irmãos que estão em Roma: olha,
Não existe pessoas, não existe grupo predileto. Deus fez isso com os judeus, Deus faz isso com os gentios, e é só você olhar para a história, olha para os textos. Ele pega 2 textos do Antigo Testamento e fala, está aqui, texto de Oséias. Aquele que não era amado, ele chamou amado. Está aqui o texto de Isaías. Ele preservou o remanescente. Ou seja, Deus chamou os ímpios e Deus permaneceu com uma descendência pequenina de Abraão, cumprindo tudo o que ele vem ensinando. E do verso 30 ao verso 31, Paulo vai instruir também sobre a responsabilidade dos judeus, a responsabilidade dos homens. E Paulo vai dizer 2 certezas aqui, 2 pontos interessantes. Os gentios foram conduzidos pelo Espírito Santo e repousaram na fé. Os gentios foram chamados, foram conduzidos pelo Espírito Santo. A mensagem do Evangelho entrou no coração desses irmãos, dessas pessoas, os fizeram filhos e eles repousaram na fé, encontraram a vida eterna. Agora, os judeus, esses foram impedidos pelo Espírito Santo. Esses aí abraçaram as tradições, tudo que a religião tinha para eles como verdade, como força, como propulsão de coisas grandes, e eles rejeitaram o Messias de Deus. E Paulo fala que esses tais se perderam. Por quê? Por suas próprias responsabilidades. Um texto tremendo, um texto profundo, e um texto que Paulo finaliza aqui o capítulo 9, mostrando e colocando nos seus pormenores a realidade de um Deus que elege e tudo acontece, de um Deus que decreta e ninguém foge dos seus decretos, e também da realidade de homens que são totalmente responsáveis por suas escolhas, homens que receberam o chamado do Espírito Santo e abraçaram a fé. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E homens que foram impedidos pelo Espírito Santo, porque a mensagem chegou aqui, mas não veio para cá. Esses continuaram firmados nas genealogias, nas tradições, em tudo que a religião poderia oferecer. E quando viram o Cristo, eles rejeitaram. Eles são totalmente responsáveis pela condenação deles. Paulo deixa isso muito claro. Permitam-me fazer uma pergunta para vocês. E é lógico que a pergunta você responde para você mesmo. Você está exercendo a sua responsabilidade de forma correta? Porque diante de você está o céu e o inferno. Como é que está a sua vida diante de Deus? Já parou para pensar nisso? Deus tem chamado a sua igreja para uma vida de santidade. Deus tem chamado a sua igreja para uma vida irrepreensível. Deus tem chamado a sua igreja por um caminho estreito e apertado. Você como igreja tem seguido esses caminhos? Já parou para responder isso? Aqui, irmãos, é muito fácil. Todos nós estamos muito bem aqui. Mas quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham, qual é a sua realidade com Deus? Quem é você? É isso que nós temos que ter em mente. Por quê? Porque Deus sonda os nossos corações. Paulo mostra como é que essa demanda acontece. E é o que eu quero ver com você aqui nos pormenores desses versos. Olha só, do verso 19, o verso 19 e o verso 20, eu quero ler com os irmãos. Gilvan, você lê aí, por favor, verso 19 e o verso 20. Tu, porém, dirás, deixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar como fez, por que me fizeste assim? Amém. O cenário aqui, meus irmãos, é um objeto todo quebrado, todo estragado. O cenário aqui é uma massa de oleiro toda defeituosa. A única serventia é o descarte. Quem é pai de criança sabe e lembra quando nossos filhos, com seus descuidados, quebravam tudo, estragavam tudo. Não tinha nem conserto, a roda estava empenada, o eixo destruído, os vidros, tudo estragado. Você olha para aquilo e fala, só serve para jogar fora. É mais ou menos esse aqui o cenário. É um oleiro
que ali no cilindro está formando ali um vaso, mas acontece um erro, um deslize, e já não dá mais, e ele estraga tudo. Colocou mais água, colocou menos barra, aconteceu alguma coisa, ela já não serve para mais nada. O cenário aqui é algo formado que já não tem valor nenhum e não pode ser mais reutilizado. Para que serve? Para ser jogado fora. É semelhante ao joio, ele só serve para ser jogado no fogo. É semelhante àqueles arbustos que não produziram frutos, que só servem para ser jogado ao tempo, para secar e depois ser jogado em fornalha. Não tem mais serventia nenhuma. Esse é o cenário do verso 19 e do verso 20. Só que aqui nós temos dois pontos de vista que Paulo nos apresenta. O ponto de vista humano, de um contexto religioso, de um contexto que ele conhece muito bem e que perpassa a história e chega até nós. E existe o ponto de vista de Deus, que é inexorável, é inflexível, totalmente justo e bom. O ponto de vista do homem é sempre presunçoso e cheio de direitos e exigências. É o homem que questiona e exige de Deus as respostas pontuais que satisfarão o seu coração. É aquela massa detrita, acabada, destruída, que se volta a olhar para o alto e fala assim: por que tu fizeste isso? Por que tal intento aconteceu comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que o senhor não faz isso? Por que não faz aquilo? É sua obrigação fazer. Eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades. Tem que ser assim. Esse é o homem. E você vai perceber que esse homem, ele se manifestou assim desde a criação até os dias de hoje. Você prometeu, você tem que fazer. Eu sou filho. Olha, eu tenho os meus direitos. Mas ele não consegue entender que ele está destruído. Ele já não serve para mais nada. Não tem beleza externa, o interno está podre, não tem mais forma. Ou seja, qual é a única função desse objeto aqui? Ser jogado fora. Esses dias eu escutei de uma pessoa próxima essa frase. Observem bem o que somos nós. Observem bem. Ele disse assim: quando eu olho na escala da evolução, ou seja, do que está acontecendo ao meu redor, eu me vejo no topo. Quando eu olho para a humanidade que me cerca, quando eu olho para as pessoas ao meu redor, eu me vejo no topo. Olha só. E, rapaz do céu. Agora pensem. Quem está no topo de nada está no topo de alguma coisa? É você chegar diante do nada, daquilo que é mais desprezível, que não tem valor, e está lá em cima dizendo assim: eu sou melhor que vocês. Ué, isso é melhor que nada? É nada. Mas esses somos nós. Nós olhamos para iguais, para os pares, e nos exacerbamos. Eu sou o melhor. Eu tenho direitos diante de Deus. Mas Paulo apresenta um outro tipo de olhar. O olhar de Deus, o entendimento de Deus. Deus, o Criador. Deus, o oleiro, aquele que olha para a massa e para a obra que está totalmente perdida e que só serviria para o descarte. Graciosamente, ele recupera e transforma uma parte dessa massa para propósitos ímpares, e a outra parte ele deixa perdida. Quando Deus olha para essa massa perdida, essa massa que não serve para mais nada, ele retira uma parte dela e utiliza para um bem e para algo glorioso. E a grossa camada dessa massa ele deixa continuar descartável e vai ser jogada fora. Ele é ruim por isso? Ele é injusto por isso? Ele é bom. Ele recuperou uma parte que ele queria, e a outra ele vai colocar ela no local que ela merece. É isso que Paulo está falando. Então, como é que você assevera diante de Deus? Você não tem motivo nenhum para isso. O conselho de Paulo é aquele: tenta se enquadrar onde que você está. Se você está dentro da camada que vai ser jogada fora, clame a Deus.
Peça socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui, salva minha vida, faz do estado detrito e desonroso para o estado, um vaso de glória para o Senhor. Não para que eu seja parecido com homens, não para que eu seja exemplos ou seja maior do que homens, mas para que eu seja parecido com teu filho, para que eu me pareça com aquele que é. Romanos 8, 29. Paulo começa a desenvolver esse conteúdo e no verso 19 ele fala assim: tu porém me dirás. Olha aí na sua Bíblia. Paulo levanta um questionador imaginário e esse questionador imaginário tem uma mente religiosa. Lembrem-se, esse tratado está sendo enviado e escrito para uma igreja pequenina lá em Roma. Paulo conhecia a mente dos judeus dentro das suas possibilidades. E o questionador imaginário, depois de tudo que Paulo falou, ele terminou o discurso, depois de tudo que ele instruiu, ele já sabia o que seria questionado. É como ele dissesse assim: depois de tudo que você me ouviu de mim, agora o que resta você perguntar é isso. Ou seja, tu porém me dirás. Eu já sei o que você vai me perguntar. E o que esse camarada vai perguntar para Paulo? Olha só, se é ele quem endurece e escolhe, se é a vontade dele que prevalece, por que ele ainda se queixa? O questionamento é assim: se é Deus que levanta e derruba, e se é Deus que entregou o homem para seguir um caminho tortuoso, por que Deus ainda está se queixando? Olha o questionamento. Vejam, é mais uma pergunta. E Paulo não é contrário a dúvidas no meio do povo de Deus. Tanto é que ele não é contrário, que ele está produzindo conteúdos por meio de dúvidas e respostas. Paulo é contrário a afrontas a Deus. E essa pergunta não é uma pergunta sadia, é uma pergunta afrontosa. Quando a gente olha para esse texto e olha para a nossa realidade, hoje no meio do povo de Deus nós encontramos inúmeras pessoas com perguntas justas. Quantas são as pessoas do nosso meio, aqui que congregam conosco, que já chegaram para mim e falam assim: pastor, não consigo entender essa demanda teológica que está sendo informada. Pastor, não consigo fazer tal coisa porque eu não concordo com essa demanda teológica. Isso é racional, isso é lógico, isso é justo, isso é humilde. Porque é necessário haver racionalidade para que haja obediência. Mas só que o cara chega aqui e quer falar: quem é você para me questionar se eu estou errado, se foi você que me fez assim? Isso é afrontoso. Isso é perigoso, irmão. Sabe por que é perigoso? A afronta, ela vai para perto das heresias. A afronta é o que chama para a briga. A afronta é o que chama para os desafios. A afronta é que te coloca no local de revolução, porque você quer fazer aquilo que é novo diante daquilo que foi estabelecido por Deus. Tem uma frase que eu anotei aqui, que existem duas pessoas, duas amizades próximas minhas, que falaram essa frase em um determinado momento da história, da nossa história de amizade, que todas as vezes que eu olho para essas pessoas hoje eu lembro dessa frase. No meio de o Alex, eu acho que ele lembra até da conversa, nós estávamos juntos nesses momentos, principalmente com uma dessas pessoas, e uma dessas pessoas disse assim: a gente estava conversando sobre a Bíblia, falando sobre assuntos teológicos, chegamos numa demanda em que mostrava que a Bíblia evidencia como todo Deus soberano. Essa pessoa falou assim: se isso é verdade, se isso é de Deus, se Deus é isso daí, Ele não é o meu Deus. Eu não tenho relacionamento nenhum com essa pessoa. Quando ele falou isso, eu gelei a barriga. Porque uma coisa é você falar isso por pura ignorância. E aí um leigo pode ser que fale isso e não tem o peso de uma heresia, de uma blasfêmia, de um ataque. Mas uma pessoa que está pregando na casa do Senhor, que instrui na casa do Senhor, mas que é um ignorante em relação a uma coisa simples do Senhor. E por que eu falo isso? Porque quando eu olho para essas duas pessoas hoje, eu vejo essa frase explícita. São duas pessoas que estão afastadas de Deus totalmente. Estão cheios das suas razões, cheios das suas convicções, mas vivem vidas afrontosas a Deus. Paulo
o que ele instrui para esses irmãos é o seguinte: a dúvida ela é sempre pertinente, a afronta é totalmente perigosa. E eu quero falar com vocês, trazer uma instrução pastoral. Nós devemos, como igreja, estar preparados para prestarmos conta das nossas razões de fé, ou seja, respondermos aos inúmeros questionamentos que vierem de qualquer parte do mundo sobre a nossa fé. Nós temos que estar preparados para isso, mas nunca nos deixar acomodar em diálogos e convivências com as afrontas destinadas a Deus e a sua santa palavra. Por quê, pastor? Porque isso beira a blasfêmia. Mas são eles que estão fazendo, não sou eu. Tudo que a gente começa a ter contato, e começa a aumentar o contato, começa a se tornar familiar, e tudo começa a se tornar familiar, se começa a tornar apreciável, um pouquinho de razão, tem sentido. Daqui a pouco se torna uma prática aprendida. E aí daquele crente fervoroso, é um herege blasfemo que ataca o Senhor e sua santa palavra. Isso, se você olhar para a história da igreja que nós vivemos hoje, quantos que nós podemos afirmar assim? Inúmeros. Porque chegaram perto de uma teologia que desfocava um pouquinho. E de repente essa teologia começou a crescer e essa pessoa estava perto, continuou perto. De repente ele começou a falar semelhante, de repente ele começou a crer semelhante. E daqui a pouco ele começou a produzir a própria ideologia teológica e blasfema. E arrastou centenas ou milhares de pessoas. No nosso meio não é um nem dois, são inúmeros. Todas as vezes que vocês estiverem perto de uma pessoa afrontosa a Deus, todas as vezes que vocês estiverem perto de uma pessoa afrontosa à palavra, saiam pela tangente. Saiam pela tangente, porque vocês correm o risco de se contaminarem e abraçarem essa metodologia diabólica de viver. Paulo tinha conhecimento para confrontar todos, mas o que Paulo instruía e vivia era assim: com os tais, nem se assentai. A instrução de Paulo aos Coríntios é: você não pode viver afastado dos glutões, dos beberrões, dos fanfarrões dessa vida, né? Mas com aqueles que se dizem irmãos e não são, com esses tais, nem vos assenteis. Cuidado, irmãos. E é no nosso meio que está aparecendo as afrontas cada vez mais capciosas e afrontosas. O questionador imaginário de Paulo está sendo afrontoso. E Paulo não vai permitir que daqui para frente isso continue. Paulo vai colocar essa afronta no seu devido local. E agora no verso 20 ele começa a trazer a resposta, não a resposta imediata de como esse questionador queria ouvir, mas no verso 20 ele começa a trazer a resposta como esse questionador afrontoso precisava escutar. Olha na sua Bíblia aí. Olha o que Paulo fala lá no verso 20. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Aí Paulo rebate uma pergunta, outra pergunta. Quem foi da minha época assistiu muito Chapolin e Chaves. Se eu não me engano era Chapolin que dizia que só um tolo responde uma pergunta com outra pergunta. Eu estava assistindo a entrevista sobre os candidatos à prefeitura de São Paulo, e ali estava Pablo Marçal, foi questionado por uma repórter, e a repórter ficou indignada com ele, porque ele começou a responder a pergunta dela, trazendo outra pergunta, e ela ficou brava. Ele falou assim: mas senhora, se eu não racionalizar o que a senhora está falando e não trazer um questionamento para que te eleve o pensamento, eu vou ser semelhante ao presidente da república que aí está, que não produz consciência nenhuma. Então eu tenho que responder com perguntas para que haja raciocínio. Ela ficou perdida, mas quando nós olhamos para a Escritura e para os personagens, e principalmente para Paulo, Paulo não era um tolo. Ele não estava respondendo pergunta com outra pergunta porque ele só tinha tolices para falar. Não. Os escritos de Paulo são inspirados. E o apóstolo fala os propósitos de Deus que vai muito além do raciocínio. As palavras de Deus, elas vão
ao fundo do coração do homem. Por isso que muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque o nosso coração está empedernido e com placas, proibido a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não vai só nos ouvidos e estica na cabeça, ela vai no fundo do coração, para que ela possa começar a desconstruir muralhas que estão erradas, impedindo o caminho da vida eterna. Vocês já viram alguém constranger outras pessoas com pouca coisa? E eu falo um constrangimento bom, constrangimento sadio. Tem pessoas que conseguem constranger com a forma de olhar. Tem pessoas que constrangem com uma vida pudica, simples, crente. Tem pessoas que constrangem falando poucas e profundas palavras. Sabe, irmãos, Paulo está fazendo isso com essa igreja, trazendo uma pergunta que traz constrangimento. E a pergunta de Paulo a esses irmãos ali em Roma é assim: religiosos, quem são vocês para questionarem a Deus? Digam-me. Gentios, recém-convertidos que chegaram à igreja de Roma, quem são vocês para questionarem como Deus faz, o que Ele faz e por que Ele faz? Quem são vocês? E é como nós perguntássemos nos dias de hoje, crentes aqui da igreja, quem são vocês para questionarem a Deus? Quem são vocês para questionar por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que aquilo? Quem são vocês? E essa pergunta deve tomar asas e voar para todos os rincões do mundo. Quem é a humanidade para questionar a Deus? Quem são os homens para questionar a Deus? Nada, simplesmente nada. E Deus é tudo e pode tudo. É um questionamento de constrangimento. Com esse questionamento, tanto os irmãos que estão ali em Roma como nós nos dias de hoje devemos nos repousar no entendimento que quem sou eu para fazer um questionamento afrontoso a Deus? Eu devo ser conduzido pela humildade, pela simplicidade e pelo interesse de ter flechas lançadas no meu coração para que hajam propósitos eternos na minha vida. Esse sim deve ser a minha oração. Senhor, quebra-me, mas faz-me novo. Senhor, lança-me ao chão, mas levanta-me para a tua glória. Senhor, impede os caminhos da minha vida, os caminhos perversos, e ajuda-me a trilhar caminhos justos. Senhor, impede-me os caminhos justos, quando nesses caminhos justos eu corro o risco de tropeçar, e me deixa parado e inerte. Senhor, se necessário for, quebra minhas pernas, para que no leito, numa cadeira leitosa eu possa sofrer, mas glorificar o teu nome. Leva-me, Senhor, para o leito da morte, se necessário for, para que lá eu possa glorificar o teu nome. Mas o que eu não posso? Por que esse caminho? Por que essa pedra? De novo, Senhor, eu não aguento mais. Que injustiça, que eu fiz para passar por isso? Não é possível, Senhor, de novo. Irmãos, isso são palavras de religiosos que pouco conhecem a Deus. Sejamos constrangidos pelo Espírito Santo. Nós chegamos agora no momento do verso 20, que Paulo continua e ele diz assim: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? E da mesma forma, no verso 21, o oleiro não pode fazer o que quer com a sua massa? No verso 20, no finalzinho, no verso 21 ali no início, o apóstolo Paulo agora traz a exemplificação do relacionamento de Deus com os homens, mostrando que os objetos não podem questionar aqueles que o fez. Por que estão passando por isso? O que Paulo quer dizer? A sua pergunta é capciosa, ela não deve ser respondida. O seu entendimento que deve estar no seu coração é: eu sou um objeto, um vaso criado por Deus. E por ser tal, assim como um vaso que é criado por um oleiro, ele não tem palavras e boca para questionar por que foi feito assim, você não pode questionar Deus por que você foi feito assim. É simples. Paulo é categórico, é direto. A você esse tipo de questionamento não vale, não tem razão nenhuma.
E sabe, irmãos, nós chegamos aqui numa situação complicada porque quando nós olhamos para isso e olhamos a perplexidade da vida que nos cerca, nós observamos que nós temos muitas coisas para questionar. Nós temos muitas coisas para entender. Por que alguns de nós não conseguem engravidar? Por que alguns de nós não conseguem formar família? Por que alguns de nós não conseguem prosperar em qualquer área que seja? Por que alguns de nós estão sofrendo mais do que os outros? Por que alguns de nós tivemos que experimentar trágicas mortes de pessoas de uma forma totalmente dolorosa? São questionamentos humanos que perpassam o nosso coração durante a história. E na igreja está cheio disso. Nós não temos respostas para todas essas perguntas, mas em todas elas nós encontramos uma única razão. Deus está sendo glorificado em tudo o que está acontecendo na sua vida. E todas as vezes, segundo Paulo instruindo esses irmãos em Roma, todas as vezes que você chegar a Deus, nunca chegue de forma afrontosa. Seja humilde, seja simples, seja sereno. E tem interesse de conhecer quais são os propósitos eternos de Deus na sua vida, para que vocês vivam segundo a conformidade de Deus. Essa instrução chega a nós. Quais são os propósitos eternos de Deus que está sobre nossas vidas, meus irmãos, para que nós possamos dar passos corretos nos dias de hoje. Estou sofrendo. Existem propósitos eternos de Deus no sofrimento. Estou sendo injustiçado. Existem propósitos eternos de Deus na injustiça. Estou padecendo de dores lacetantes. Existem propósitos eternos de Deus em dores lacetantes. Deus está controlando tudo, meus irmãos, e tem propósito em tudo. Nós temos que parar de olhar para os nossos umbigos, parar de olhar para as circunstâncias e olhar para Deus. O verso 22 ao verso 24, Paulo agora explica o que ele teorizou até o verso 21. E a explicação e a aplicação dos versos anteriores, ela segue dessa forma. Olha aí, verso 22, o que Paulo fala? Você lê aí, Giovanni, de novo, verso 22 ao verso 24. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha aí, a partir do verso 22, Paulo deixa claro que para esses irmãos ali em Roma, Deus é o oleiro, ou seja, o feitor da massa. E há um relacionamento entre Deus e a sua criação. Quem é o feitor dessa massa? É Deus. E mais, existe um propósito de Deus com a sua feitura. Dois tratamentos diferentes. Aí eu vou pedir para você olhar bem para a sua Bíblia e prestar atenção aí. Primeira manifestação de ensino de Paulo é sobre os vasos de ira. E olha só o verso 22. Deus mostra sua ira e poder sobre os vasos da desonra. E aqui, irmãos, acaba aquele discurso humano e errôneo do sentimento humano. Deus é bonzinho. Deus só tem coisas boazinhas para nós. Deus é um amorzinho de pessoa. Deus é um dodóizinho. Deus é só love. Deus é só paz e amor. Deus é só alegria. Paulo desconstrói isso aqui. E Paulo não está falando que Deus é ruim. Paulo não está falando que Deus é perverso. Paulo não está falando que Deus é um ditador. Não. Deus tem para os vasos de desonra ira. Ira. Isso se cristaliza no que foi visto esses dias. Eu escutei de algum irmão e vi depois na internet um pseudo pastor dos dias de hoje
trazendo essa concepção humana boazinha de Deus. Deus é bom. Só um demônio que não pode ir para o céu. A pessoa, para perder a salvação, tem que ser pior do que Satanás. Não existe. Deus salvou todo mundo, Deus salva todo mundo. E aí vem um ateu conhecido, que está entre os círculos aí do ateísmo e da filosofia dos dias de hoje. Ele falou: se Deus é um Deus que não condena, esse Deus não tem função nenhuma, não tem sentido nenhum que é pregado no Evangelho. Porque um dos sentidos principais da existência de Deus e do Evangelho é a condenação. E Paulo expressa isso de forma categórica. Para os vasos de desonra, o que Deus tem para eles preparado é a ira. Deus tem preparado o inferno para essas pessoas. A condenação eterna. Não tem como desvencilhar dessa verdade. Não tem como tergiversar, não tem como você maquiar, não tem como você colocar palavras no texto. Está sendo claro, o que Deus tem preparado para essas pessoas é ira. E a ira de Deus não está sendo manifesta aqui. A ira de Deus, como as Escrituras nos ensinam, está para ser preparada e derramada sobre essas pessoas no momento em que fechar os olhos, no momento em que o Senhor vier descer para julgar esse mundo e resgatar a sua igreja. Essas pessoas encontrarão com Deus irado. E nesse momento eles experimentarão uma consequência eterna, em juízo, em dor, em fogo, em bichos, em ranger de dentes. Deus tem isso para essas pessoas. É por isso que eu olho para mim. É por isso que eu tento olhar para irmãos a quem eu oro e peço a Deus: Senhor, livra-nos de sermos vasos de desonra. Livra-nos, Senhor. Senhor, não me entrega o meu coração aos desejos podres e imundos do meu coração, são perversos. Permita-me viver o teu evangelho, permita-me estar entranhado na tua graça. Não me permita seguir caminhos tortuosos. Ó Pai, aquelas pessoas, aqueles queridos, aqueles consanguíneos, aqueles irmãos que nitidamente, claramente estão nos caminhos da perdição e são vasos da ira, vasos de desonra, salva o Senhor. É muito triste, irmãos, muito triste. A pessoa cheia de certezas, cheia de planos, mas a única coisa que ele vai se deparar quando fechar os olhos é com a dura eternidade condenatória. Eu não quero isso para ninguém. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para vocês. Mas Paulo não vai parar aqui. A coisa fica mais difícil. Porque Paulo ainda no verso 22, ele mostra o relacionamento de Deus com os vasos de desonra. Deus se relaciona com essas pessoas? Sim, está aí no verso 22. Como que Deus se relaciona com o ímpio? Aí de novo nós chegamos nessa demanda. Nós temos que contraditar. Por isso que a igreja é voz de Deus. Deve ser voz de Deus. Ai, eu vou evangelizar nas ruas. Jesus te ama. Jesus ama a sua família. Olha, Jesus... Mas espera aí. Que Jesus que você está falando? Como assim Jesus te ama? É o Jesus da Bíblia? Jesus ama todas as pessoas. Jesus é isso. É o Jesus da Bíblia? Se for, está errado. Não, Deus ama todo mundo, Deus quer salvar todo mundo, Deus quer ajudar todo mundo. O Deus da Bíblia, Deus Pai, é isso? Isso é heresia, irmão. Isso é heresia. Paulo fala como que Deus se relaciona com essas pessoas. Como Deus se relacionava conosco enquanto nós não estávamos no caminho de justificação, no caminho de santificação. E esse relacionamento é duro por demais, é tão duro quanto a primeira ênfase que Paulo fala aqui no verso 22. E é isso que nós temos que ter em mente, porque somos crentes sadios e bíblicos. Olha o que Paulo fala. Deus se relaciona com essas pessoas
suportando pacientemente até aquele dia. Deus suporta, Deus tolera, para que aquele dia Ele possa derramar a ira dele sobre aquelas pessoas. Ai, que coisa linda aquela criancinha, nossa, mas ela está tão desobediente, mas eu amo tanto ela. Ai, mas ele se tornou um jovem tão desobediente, mas meu coração é tão partido por ele, que ele é tão bonzinho. Ai, aquela família, nossa, como é que eles... Não, irmãos, isso nem Hollywood produz um ser tão errôneo desse. Deus tolera, Deus suporta. Deus suporta. Sabe o que é suportar? É você aguentar com bondade enquanto você não derrama da sua ira sobre trazendo consequências eternas sobre essas pessoas. Isso aconteceu conosco enquanto nós não tínhamos sido encontrados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não colocou a palavra do Evangelho que vinha no nosso ouvido e chegou ao nosso coração. Ele era esse nosso relacionamento com Deus. E esse é o relacionamento que Ele mantém com todos que estão debaixo da ira, da desobediência. Existem textos que trazem respaldos para isso e existem números. Olha aí na Bíblia de vocês. Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja, Deus está tolerando, está sendo longânimo, está sendo bom, até que você se converta, ou até o dia que Ele vai derramar a ira sobre sua vida. Gênesis capítulo 6, verso 3. Gênesis capítulo 6, verso 3. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Daqui a pouquinho vai cair o dilúvio. A ira de Deus desceu sobre aquelas pessoas. E Deus derramou sua ira, o seu juízo sobre aquele povo. Gênesis capítulo 18. Vamos lá para Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, do verso 26 ao verso 32. Olha o que fala a palavra do Senhor aí. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu-lhe, não o farei por amor dos 40. Verso 30. Insistiu: não se ire, ó Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu-lhe o Senhor: não o farei, se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão estava insistindo até chegar no número que ele queria: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais essa vez, se porventura houver 10. Respondeu-lhe o Senhor: não a destruirei por amor aos 10. Por quê? Porque Deus está dando tempo por arrependimento, Deus está dando tempo para encher o cálice da ira até que ela se enche. E aí você pega ali no verso 32, diz assim: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, Abraão voltou para o seu local. E o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra? O cálice transbordou. Por quê? O Senhor trouxe aquilo que aquele povo merecia. Mais um texto para nós meditarmos: Apocalipse capítulo 2. Esse texto foi pregado pelo Alex há um tempo atrás.
capítulo 2, verso 20 e verso 21. Olha o que fala aí a palavra do Senhor. Nas cartas que estão sendo escritas, e aqui é uma carta destinada à igreja que está em Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo, olha isso aí, irmãos, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. O que aconteceu com essa senhora? Triste fim. Qual o relacionamento de Deus com os ímpios, com os vasos de desonra? Deus suporta, dando tempo para que se converta e dando tempo para que o cálice se encha e eles experimentem a ira de Deus. Deus se relaciona com o ímpio? Sim. Como? Suportando e tolerando. Ou seja, Deus se relaciona com todas as pessoas. Paulo vai mostrar como que ele se relaciona com os vasos de honra. Ou seja, Deus se relaciona conosco? Sim. Mas Deus também se relaciona com aqueles que não são de honra. Continuemos. Aqueles que são preparados para a perdição. Aqui existe um debate. Finalzinho do verso 22. Diz aí, leia para mim de novo, Gilvão, verso 22, por favor. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Ok, nós chegamos aqui nessa demanda que preparados para a perdição. Esse termo é interessante porque aqui existe um debate. E o debate é, foi Deus ou os próprios homens prepararam e que se prepararam para a perdição? O texto não está explícito, e então você vai encontrar teólogos tergiversando em relação a esse posicionamento. Só que aqui, meus irmãos, o verso 22 ele está em contraste ao verso 23. No verso 22, os próprios homens, pelo que está escrito aqui no grego, pela gramática, os próprios homens conduzem-se e preparam-se para a perdição. Aqui, o termo grego, ele aponta que gramaticalmente são os homens que se conduzem e se preparam. Porque Deus os abandonou. E as suas condutas são condutas para os preparar para aquele grande dia. Qual o texto que faz paralelo a isso e que nos mostra que Paulo está nesse entendimento? 1 Tessalonicenses capítulo 2. Olha aí na Bíblia de vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 2. O verso são os 14 a 16. 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte do vosso patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Olha aí os judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens. Ou seja, aqui Paulo está dizendo no verso 22 que os homens prepararam-se para a ira. Como que eles prepararam-se para a ira? Com uma vida imprópria, uma vida de abandono do Evangelho, uma vida afastada do Cristo de Deus, uma vida de perseguição, de assassinatos, de todo tipo de detrações. Eram perpetradores, opositores de Deus, e se prepararam para aquele grande dia, o dia da ira. Verso 22, fazendo um contraste com essa realidade, tem um texto que me chama a atenção porque ele nos comunica para os dias de hoje, e ele é muito temerário. Os irmãos lembram o que está escrito lá em Mateus 7, do 20 ao 23? Diz assim a palavra do Senhor: muitos naquele dia dirão assim: Senhor, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome. E a Bíblia diz assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço.
Sabe, irmãos, tem muitas pessoas nos dias de hoje se preparando para aquele dia. Estão vivendo as falsidades, estão vivendo as mentiras, estão cometendo todo tipo de prostituição e avareza em nome do Senhor. Sabe o que é assustador hoje? É você olhar para pessoas que estão na igreja chorando. Começa a louvar, elas choram, levantam as mãos. Se deixar, elas saem dançando como se estivesse dançando no Espírito. Pessoas que estão pregando e a pregação dessas pessoas contagiantes, fortes, profícuas, profundas. Pessoas estão ensinando um ensinamento brilhante, ensinamentos escorreitos, mas são pessoas que naquele dia eles falaram assim: Senhor, eu fiz isso tudo em teu nome. Aí o Senhor vai falar assim: você lembra quantas vezes você maltratou o seu cônjuge? Você lembra como você andava em prostituição? Você lembra como você mentia? Você lembra como você roubava? Você lembra como você matava? Você lembra quantas vezes você espancou seus filhos? Você lembra quantas vezes você agiu dessa maneira? Você se preparou para esse dia. E é um dia que você vai escutar de forma clara e límpida: eu nunca te conheci. Aparta de mim, maldito. Ô irmãos, que dureza. Que dureza ter que escutar isso. Sabe por quê, irmãos? No verso 23, Paulo expressa da seguinte forma: o relacionamento de Deus e os eleitos é enfatizado pela riqueza da sua glória. Verso 23, olha o que fala a palavra do Senhor: desce a reconhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha o verso 23. O verso 23, desce a reconhecer a riqueza da sua glória. Olha como é que Deus se relaciona com o eleito. Em vasos de misericórdia, para que a glória que preparou de antemão. Aqui nós nos deparamos com duas dificuldades: riquezas e glória. Como assim? Olha para os dias de hoje. Olha para a história da igreja. Todos os eleitos viveram em riqueza e glória, experimentaram riqueza e glória. Sabe qual é a primeira riqueza e glória que está falando no texto? A interna. A que vai lá no fundo do coração. Só o crente experimenta isso. Ele pode ser negro, ele pode ser branco, ele pode ser pobre, pode ser rico, pode estar em perseguição, pode ter a doença mais terrível do mundo, pode sentir dores terríveis. Ele pode ser homossexual, ele pode ser um perpetrador, ele pode ser o que for, mas o Senhor Deus deu essa riqueza e essa glória, e ela começa aqui. É um prazer de vida e uma expectativa do porvir que nunca mais pode ser tirado do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você olha para a vida dos crentes nos dias de hoje, você não consegue humanamente ver essas riquezas e glórias. Vou dar um exemplo. Tem crentes que estão passando fome. Tem crentes que estão sendo perseguidos. Tem crentes que morreram à espada. Tem crentes, mulheres que foram estupradas. Tem crentes que nasceram deformados. Que riqueza e glória é essa? Aí o mundo olha e fala assim: que diferença que existe? Eu segui o seu Deus, você está desse jeito? Essa dificuldade, essa luta? Tem crente que dentro de casa não está conseguindo encontrar paz. O cara fala: não existe diferença nenhuma entre nós e vocês. A riqueza e a glória interna, ela nos prepara para a riqueza e para a glória eterna que está preparada lá nos céus. Sabe por quê, irmãos? No dia que Cristo vier com a sua glória resgatar a sua igreja, explicitamente todos verão a diferença dos que são eleitos e dos que não são eleitos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós vamos ceiar com o nosso Cristo. A Bíblia fala que existe um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia fala que o Senhor
trará com ele, levará com ele a sua santa igreja. E aí nós vamos chegar naquele local glorioso, muito esperado, e vamos nos deparar com coisa que os nossos olhos nunca viram. E aí nós vamos entender um pouquinho da riqueza e da glória. Nós vamos ouvir coisas lá que os nossos ouvidos nunca chegaram perto de ouvir. Nós vamos começar a entender demandas do relacionamento com Deus que nossa mente não é capaz de chegar agora, porque é glorioso demais. Vão ter irmãos que vão chegar lá e vão falar assim: Senhor, eu esperava que era grande, mas não estou conseguindo entender de tão grande que é isso tudo. Vão ter crentes que vão chegar lá e vão falar: Senhor, eu não merecia, Senhor, é isso tudo mesmo. A satisfação, o gozo, a alegria, o contentamento que nunca mais tem fim vai estar no nosso coração. Sabe por quê? Porque existe para nós preparado, e a nossa pauta de relacionamento com Deus é riquezas e glória. Vale a pena trocar isso por um prato de lentilha? Vale a pena trocar isso pelos prazeres dessa vida? Não vale, irmãos. Isso aqui é certeza. Eu não tenho certeza se esse culto acabará hoje. Eu não tenho essa certeza. Ou se não acabará para mim, eu posso morrer aqui, ter um infarto e morrer. Para algum de vocês, ou o senhor pode voltar agora, eu não tenho certeza disso. Os irmãos podem falar: pastor, o nosso retiro do ano que vem vai ser bênção. Se acontecer, eu acredito que será, não tenho certeza se vai acontecer. Nós estamos preparando para que tudo dê certo, mas não tenho certeza. Irmãos, eu não tenho certeza nem se eu encontrarei com a morte. Não, porque se o Senhor voltar antes de eu morrer, nem a morte é certa para mim. Agora isso aqui é certo. A igreja pode se repousar nessa certeza. O Senhor voltará e nos contemplará com as glórias e as riquezas prometidas do relacionamento com seus eleitos. Agora, o que é maravilhoso, continua sendo tão maravilhoso quanto a glória que ele preparou de antemão. Percebem que eu falei que o verso 23 faz contraste com o verso 22? O verso 22 ele fala que, vamos ler, para não falar besteira. Verso 22, olha aí. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, agora o verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou. O agente ativo aqui é Deus. Ele preparou. Preparou o quê? Preparou de antemão para os seus eleitos. Quando que Deus começou a preparar isso? Na eternidade. O que? Um relacionamento que é continuado hoje. O que? Aquilo que nós viveremos daqui a uns dias. Queridos, nós paramos aqui no verso 24, tá? Nós ainda temos muita coisa para falar e eu quero que isso fique guardado no coração de vocês. O que Deus tem para nós, vasos de honra, é um relacionamento profundo, um relacionamento que não tem fim, e a riqueza e a glória desse relacionamento nós vamos ver evidentemente daqui a uns dias, quando o nosso Cristo voltar para buscar a sua igreja. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Oramos, Senhor, pela palavra que foi pregada hoje, que ela possa continuar trazendo certezas aos nossos corações, que possamos, Senhor, continuarmos firmes e fiéis na proclamação do Evangelho e numa vida de obediência à Tua palavra. Senhor, ajuda os nossos irmãos que ainda estão meio débeis na fé, que essas pessoas, Senhor, estejam firmes em Ti, que a Tua palavra produza vida, Senhor, e que eles sejam crentes profícuos para o Teu reino. Aqueles irmãos, Senhor, aquelas pessoas que ainda no nosso meio vivem debaixo da Tua ira, que o tempo já tenha se esgotado,
que eles possam encontrar o seu amor, se deparar com a tua misericórdia e encontrarem, Senhor, a glória das riquezas eternas que só o Senhor pode colocar no coração de cada um. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.